galera, vamos para uma aula sensacional de função do segundo grau. Essa aula é uma delícia, quero deixar você o cara em função do segundo grau, então vamos juntos. Primeiro, o que é uma funçãozinha do segundo grau? É aquela função que é do tipo y ou f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É claro que meu a tem que ser diferente de zero, senão não gera função do segundo grau. Gráfico de função do segundo grau é sempre uma parábola. Às vezes a concavidade é para cima e às vezes é para baixo. Depende do sinalzinho do A. Mas os sinais a gente vai ver daqui a pouquinho. Lembrando que esse aqui é um formato que eu consigo escrever a função na forma parcelada. Existe também a tal da forma fatorada. E eu quero você lendo e falando comigo, tá? Vamos lá. Y ou f de x é igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Já, de novo. A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Onde o x1 e x2 são as minhas raízes. Grava bem esse cara, que daqui a pouquinho eu vou fazer questão, vou te mostrar a vantagem de saber ele na forma fatorada, tá? Fica muito gostoso. Mas antes, quero aprender a pegar a manha desses sinaizinhos. Dá uma olhada aqui. O A, o B e o C, cada sinal de A, B e C determina alguma coisa na minha parábola. Se o A for positivo, a concavidade é para cima, e A negativo, concavidade para baixo. Então, nesse caso, meu A é positivo. O B, eu vou te contar, tá? O B, ele determina se a parábola atravessa, corta o eixo Y, descendo ou subindo. Se a parábola passar a atravessar o eixo Y descendo, o B é negativo. Se ela atravessar o eixo Y subindo, o B é positivo. Nesse caso, como ela passou descendo, ele é negativo. D e o C, eu te conto. O C, que é o termo independente, ele sempre vai me dizer onde ele corta o eixo Y. Se ele cortar acima do eixo X, o C é positivo. Se ele cortar abaixo do eixo X, o C é negativo. E se ele cortar no eixo X, o C é zero. Nesse caso, como ele cortou para cima, o C é positivo. Foi fofo? A ideia mostra mais. Claro! Pega essa! Quero que você me diga A, B e C, tá? A, positivo ou negativo? Negativo, motivo, concavidade para baixo. B, positivo ou negativo? Positivo, motivo, atravessou o eixo Y subindo. E o C é positivo ou negativo? Negativo, porque ele cortou o eixo Y no valor negativo. Tá massa, hein? Tá massa, quero mais, me empolguei. A, positivo ou negativo? Negativo, concavidade para baixo. B, positivo ou negativo? Positivo ou negativo, B, o B. E aí? Ai, não tô vendo. Vou te explicar. Lembra que se o B atravessa, aliás, se a parábola atravessar o eixo Y subindo é positivo e se atravessar descendo é negativo? Mas ele não atravessou nem subindo nem descendo. Então não é nem positivo e nem negativo? Qual é o único valor que não é nem positivo nem negativo? Zero. É isso mesmo. O B vale zero. Grava isso, hein? Toda vez que o B for zero, o vértice estará sobre o eixo Y. Ganha esse tempo com isso, hein? E o C, ele é um valor positivo porque ele cortou o eixo Y no valor positivo. Foi fofo? Teteia? Vamos mais. Dá uma olhada aqui. A, positivo ou negativo? Positivo, concavidade para cima. B, positivo ou negativo? Zero. É aquele cara que a gente acabou de ver. Ele não atravessou nem subindo nem descendo. E o C, ele é positivo ou negativo? O C é onde ele corta o eixo Y. Tá vendo que ele cortou bem na origem, bem no zero? Então, nesse caso, o C vale zero. Isso quer dizer que esse cara é do tipo y igual a ax ao quadrado. E deu tipo 3x ao quadrado, 5x ao quadrado. O B e o C, eles valem zero. Ficou bem claro o sinalzinho? Fofo? Pois bem. Dá uma olhada agora. Aqui eu tirei uma parábola e eu quero que você ache a lei de formação, que é muito comum, tá? É muito comum. Existem várias maneiras. A maneira 1, a tradicional zona, é você fazer assim, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tem que descobrir o valor do A, do B e do C. Para isso, eu tenho que pegar 3 pontos, substituir e resolver esse sistema. Quando eu pegar o primeiro ponto, que se diz que é 1 e 0, na hora que eu coloco, no lugar do x eu coloco 1 e no lugar do y eu coloco 0. Chega nessa equaçãozinha. Próximo ponto, menos 3 e 0. No lugar do x eu coloco menos 3, que aqui vai ficar 9a. Aqui vai ficar menos 3b e o c. E o y coloca 0. E aí eu vou lá e pego o terceiro ponto, que ele é... Ai, eu não sei quem é aquele x ali, ó, ele não me disse. Mas você tá vendo que esse cara é o vértice, né? O x do vértice, ele tá sempre no meio das raízes.
As raízes são aqueles valores onde a parábola cortou o eixo x. Então, se eu fizer uma média aritmética entre o menos 3 e 1, faz a média. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, dividido por 2 deu menos 1. Ou, se você preferir, você ainda pode fazer assim, ó. Daqui até aqui, do 1 até o menos 3, ele anda 4 unidades. Para chegar no vértice, ande a metade, 2. Se eu voltar 2 unidades, vai dar menos 1. Por isso que é menos 1 e 8. Foi fofo? Aí, no lugar do x eu coloco menos 1 e no lugar do y eu coloco 8. E agora resolve um sistema 3×3. Ele é longo, não é muito gostoso, mas que dá. Na hora que eu resolver esse sisteminha, vou andar rapidinho, tá? Aí eu descubro o valor de A, descobre o valor de B, com isso substitui e mata C, e aí você acha a lei de formação. Como o intuito aqui não é ensinar sistema, eu andei um pouquinho rápido no meu sisteminha. Mas aqui eu descubro a lei de formação. Ah, a ideia, ele é longo, né? Esse sisteminha 3×3 é o momento que a gente mais perde tempo. Quer dizer que você tem um jeito rápido agora para mim? Tem. Lembra da forma fatorada? Eu quero a mesma, tá? A mesma. Forma fatorada, ali tá o vértice, que a gente já sabe que vale menos 1. Forma fatorada, fala comigo de novo, tá? Y é igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Onde o x1 e o x2 são as raízes. Você tá vendo que uma raiz vale 1 e a outra vale menos 3? Então aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco menos 3. Ou vice-versa, né? Coloquei menos 3, coloquei 1. Aí vai ficar x menos menos 3, que vai dar mais 3. E aqui x menos 1, tá aqui. Só falta o A. Percebe, eu peguei as raízes, eu coloquei ali, só tá faltando o A. Só o A falta. O que eu vou fazer para descobrir o valor de A? Eu te conto. Para você descobrir o valor de A, basta pegar qualquer outro ponto que não sejam as raízes, porque eu já coloquei. E aí, quando você pegar esse ponto, substituir, você mata o A. Por exemplo, esse ponto está me dizendo que quando x for menos 1, o y vale 8. Vou colocar ali, hein? No lugar do x eu coloco menos 1. E no lugar do y eu coloco 8. Vai ficar 8. É igual a A, que multiplica menos 1 mais 3 vezes menos 1 menos 1. Aqui vai dar 2, aqui vai dar menos 2. Menos 4A é 8. Meu A vale menos 2. E se o A vale menos 2, aqui você coloca menos 2 e matamos. Ó, aqui coloca menos 2 e já era. Na hora que eu faço distributiva, eu chego na lei de formação. Muito mais rápido do que resolver um sistema 3×3. Mas eu tenho os dois caminhos, tá? Um é a forma fatorada se eu tiver as raízes. Então, sempre que eu tenho as raízes, eu vou para a fatorada. Agora, se não tiver, não tem que fazer. Aí tem que fazer daquele outro jeito para achar a lei de formação. Mas o normal é aparecer esse aqui. Pois bem, feito isso, vamos para o ponto mais importante de toda a matemática. Ele, aquele carinha de lá, nome dele, vértice. Esse vértice ele vai ter uma projeção no eixo x, que é o tal do x do vértice, e uma no eixo y, que é o y do vértice. Eles têm fórmulas. Fórmula do x do vértice. Quero você comigo, hein? Menos b sobre 2a. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. X do vértice, menos b sobre 2a. Quem é menos b sobre 2a? X do vértice, porque o x do vértice vale menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Foi, beleza? Massa, tem as formulinhas. E sabe qual é a pergunta que eu tenho? A única maneira de achar o vértice é decorando fórmula. Verdade ou mentira? Mentira! Você já viu que o x do vértice está bem no centro, no meio? Então, olha só. Aqui é a minha parábola. Aqui é o eixo x. Aqui são as raízes. Aqui é a minha parábola. Aqui é o eixo x. Aqui são as raízes. Aqui é o eixo x. Aqui é a minha parábola. O que é que tá aqui, ó? O que é que tá ali, ó? O vértice. E o x do vértice, ele tá bem no meio. E se ele tá bem no meio, basta você pegar as duas raízes e fazer uma média. Quando você faz a média, você tem o x do vértice. E com o x do vértice na mão, na hora que você substituir, se no lugar do x eu colocar o x do vértice, o y que você tem é o y do vértice. E daí então não vai precisar das fórmulas. Não precisa, mas é bom saber. Falar em fórmulas, você lembra as fórmulas? Eu esqueci. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Muito bem. Agora que você já está um arraso, vamos resolver uma questãozinha. Vem comigo! Vamos então resolver uma questão fofuchinha da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Olha só que fofo.
Uma empresa vendia mensalmente 200 unidades de um produto a R$ 80 cada. Observou-se que, para cada real de desconto no preço de uma peça, eram vendidas 10 peças a mais. Faz sentido, né? Conforme eu vou dando desconto, vai ficando mais barato, ele vai vendendo mais peças. E a pergunta é, calcule o maior faturamento possível. Toda vez que ele pedir algo máximo ou algo mínimo, eu quero que você fique concentrado. Pediu algo máximo ou mínimo, eu desconfio do vértice. Por quê? A minha parábola, quando ela tem uma concavidade para baixo, ele vai ter um valor máximo. Esse valor máximo se chama vértice. Esse vértice vai ter uma projeção no eixo x, que é o x do vértice, e uma no eixo y, que é o y do vértice. Então pode ser que ele pergunte qual é o x para que chegue no valor máximo ou qual é o y máximo, que é o y do vértice. Tanto faz que ele pode perguntar. Mas quando ele pedir algo máximo ou algo mínimo, pense no vértice, tá? Ai, Dema, como é que eu vou chegar numa função do segundo grau aqui? Não se preocupe com isso agora. Eu já tenho que estar ligado que provavelmente tem função do segundo grau ali. Para a gente entender bem, eu vou fazer uma coisa chamada modelagem matemática. O que é modelagem matemática? A gente vai modelar essa equação, tá? Modelar esse probleminha e a gente vai andando aos poucos sem precisar inventar muita moda, só tentando entender o que vai acontecer. Existe naturalmente um desconto que eu vou te dar, com isso ele vai gerar um preço. E aí com isso vai ter uma certa quantidade de unidades que eu vou vender e, claro, o meu faturamento. Se eu não der desconto, ou seja, se meu desconto for 0, o preço não muda? O preço era 80. E aí as unidades que eu vendo, 200 unidades. E o faturamento é você pegar o preço e multiplicar por unidade. 80 vezes 200. Eu não quero que você faça a conta. Eu quero que você entenda o raciocínio. Vem comigo. Agora, se eu der R$1 de desconto, ou seja, se o meu desconto for 1, o meu preço vai ficar 79. Mas eu não quero que você fale 79, eu quero que você fale 80 menos 1. Já já você vai entender por quê. E lembra que a cada R$1 de desconto são vendidas 10 peças a mais. Então eu não vou vender 200, eu vou vender 200 mais 10. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou escrevendo assim. E o faturamento é só pegar o preço em unidades e multiplicar. E se meu desconto for 2? Vem comigo. Quanto vai ser o preço? 80 menos 2. Quantas unidades eu vou vender? 200 mais 10 vezes 2. Porque a cada R$1 aumenta 10. Se eu descontar R$2, 10 vezes 2. E o faturamento faz o produto dos dois. Vem de novo. Se o desconto for 3, o preço fica 80 menos 3. Quantas unidades? 200 mais 10 vezes 3. E o faturamento multiplica os dois. Você entendeu o raciocínio? Agora a última linha, a mais importante. Se o desconto for, eu não quero 4, eu quero X. Vai, se o desconto for X, quanto fica o preço? Isso, 80 menos X. Quantas unidades? Boa! 200 mais 10 vezes X. E o faturamento, só multiplicar os dois. Olha o que eu tenho aqui. Faturamento. Deixa eu organizar. Meu faturamento é o 80 menos X vezes 200 mais 10 vezes X. Na hora que eu fizer a distributiva, eu vou chegar, adivinha, numa função do segundo grau, com o A negativo. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. E se a concavidade é para baixo, ele tem valor máximo, que se chama vértice. E era isso que eu precisava. Só vou te atentar um detalhe, tá? Toma cuidado, que dá muita vontade, é quase que incontrolável. Ai, divida tudo por 10! Função nunca simplifica. Grava isso. Função nunca simplifica. Eu vou te contar por quê. Se eu dividir por 10, aqui divido por 10, aqui divido por 10, aqui divido por 10. E aqui ele também fica dividido por 10. Mas eu não quero 1/10 do faturamento. Eu quero o faturamento. Então não simplifique. Não invente moda assim, ó. Ai, 10 divida por 10 e no final multiplica por 10. Pode dar cagada. Se a pergunta for o x do vértice, não muda nada. Se for o y do vértice, muda. Então não vá por esse caminho, tá? Vá por mim. Função nunca simplifica. Deixa ele ali. Deixa eu virar agora a página. Tá lá a minha funçãozinha. E ele perguntou algo que tem a ver com o faturamento máximo. Foi ou não foi? Sempre que ele perguntar algo máximo tem a ver com o vértice. Vamos lembrar? Vértice. Tem o x do vértice que é menos b sobre 2a. E y do vértice que é menos delta sobre 4a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você acha que é mais gostoso calcular x do vértice ou y do vértice? Claro! Então calcule x do vértice. Menos b sobre 2a, menos 600 sobre 2 vezes menos 10, ele vai dar exatamente 30. Aquele x do vértice ele é poderosíssimo. Agora, olha quantas coisas eu posso perguntar.
Da minha tabela, eu tinha o desconto, o preço, unidades e faturamento. Eu posso te perguntar qual é o desconto para que se tenha um valor máximo. Desconto é o x do vértice. Qual é o preço? Lembra que o preço era 80 menos x? Eu quero o preço para que tenha o faturamento máximo. No lugar do x, eu coloco o x do vértice. Qual é o número de unidades para que se tenha um faturamento máximo? Era 200 mais 10 vezes x, né? No lugar do x, eu coloco x do vértice. E qual é o faturamento máximo? É só pegar esse 50 e multiplicar por 500. E aí eu tenho o faturamento máximo. São essas 4 perguntas que eu posso te fazer. Mas a pergunta era qual é o faturamento máximo? O faturamento máximo é só fazer 50 vezes 500, que ele vai dar 25 mil. E matamos a questão. Foi fofa, né? E aqui encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado e aprendido. Agora eu quero você treinando. Te espero nas questões. Um beijo e dá tchau pro Dedé. Tchau!